Olá. Olá, tudo Boa tarde, pessoal. Oi, Meu nome é Carolina. Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Todo mundo conectado. Então, vamos lá começar mais uma live. Eu sou a Carolina Schmidt, eu faço parte aqui da equipe de especialistas em investimentos da XP. Hoje eu estou com duas convidadas muito especiais, a Luciana Seabra, que é fundadora da Speech, teve uma passagem também como sócia na Empíricos e faz essa análise de fundos de investimentos, né? Então faz todo o pente fino de todas as categorias de investimento. A Carolina Oliveira também trabalha com ela na Speech. Então, muito obrigada, primeiro de tudo, pela participação de vocês na nossa live. Hoje vai ser uma live focada, imagina, vai ser uma live focada em fundos de investimento multimercado e fundos de renda variável, né? Os fundos de ação, que acho que muita gente está com diversas dúvidas a respeito dessas duas categorias, principalmente. Então, vai ser muito importante a gente pontuar algumas dúvidas. Então, mandem várias perguntas a respeito disso, tá? Os clientes, investidores aí que estão nos assistindo. Mas antes até mesmo de pegar alguma pergunta, vou deixar um espaço para vocês se apresentarem brevemente também, e aí eu já vou fazer uma pergunta engatilhando aqui para a gente já começar a live, que é mais para a gente pontuar, né, para aqueles investidores iniciantes que estão começando a tirar o dinheiro ali da poupança, estão migrando para os fundos realmente. Qual que é o objetivo de um fundo multimercado, o objetivo de um fundo de ação, quais são as possíveis diferenças que a gente pode ter até dentro de um fundo de ação? Perfeito. Bom, Carol, em primeiro lugar, então, você já me apresentou, né? Mas eu sou Luciana, sou CNPI, sou CFP, fui dedicando minha carreira muito a essa área realmente de fundos de investimento, que é, para mim, uma grande forma de qualquer pessoa acessar estratégias extremamente sofisticadas de investimento. E aí fundei a Speech, trouxe para trabalhar comigo a Carol, que trabalhou em fundos de pensão na seleção de fundos de investimento também por muito tempo. A Carol depois pode se apresentar melhor, mas que conhece muito também de análise quantitativa e qualitativa de fundos de investimento. Então, a gente faz essa análise totalmente independente de tudo que está disponível no mercado e a gente traz recomendações, né, na Speech para os nossos clientes, além de acompanhar esses fundos depois que eles são recomendados para poder dizer se a gente continua ou não continua recomendando. E a nossa análise é muito orientada para o longo prazo. E aí eu conecto um pouco com essa pergunta que você fez, né? Muita gente, num momento como esse, fica se questionando, nossa, mas o gestor, como um investidor profissional, não deveria estar ganhando dinheiro na hora da crise em vez de perder, ou ter conseguido segurar completamente todos os prejuízos. E isso é uma visão muito errada, na verdade, de como funciona esse tipo de fundo de investimento. Então, a gente olha também fundo de crédito e tal, mas hoje focando em multimercados, fundos de ações, esses gestores, eles estão alocados em risco. Então, na verdade, você não pode olhar para eles uma única janela de tempo. Então, no momento que o mercado está totalmente disfuncional, né? Uma palavra que a Carol gosta de usar muito, estou roubando dela aqui, os preços estão totalmente fora do lugar, né? E você achar que um gestor desse vai dar retorno no curto prazo. A gente se apega a esses gestores que a gente escolheu com critérios quantitativos e qualitativos e como eles passaram por outras crises e tal, menos olhando para o que aconteceu com eles na pior semana de mercado, em que houve, de fato, algo que as pessoas não estavam esperando, né, uma situação totalmente atípica, e mais olhando como eles se comportaram no longo prazo em crises passadas, como eles estão adaptando a carteira para com eles, e também acreditando que o funcional deles, eles estão pegar melhor a volta do que um investidor tradicional, do que um investidor comum. Então, só respondendo melhor a sua pergunta, o gestor de ações, ele é obrigado a ficar posicionado em bolsa, principalmente quando a gente fala de um fundo long only, por exemplo. Ele tem que ficar com pelo menos 2/3 da carteira em ações permanentemente. E isso faz com que, sim, no momento de mega estresse no mercado, que tudo cai junto, o investidor não consegue separar muito bem o que é bom, o que é ruim, muita gente vende só para ter liquidez, ele vai cair, porque afinal é o mandato dele, a obrigação dele ter muito em bolsa. É nossa obrigação como investidor não colocar todo o nosso patrimônio ali. E quanto aos multimercados, eles estão posicionados para ganhar em diferentes frentes, e eu gosto muito da categoria,
porque eles ganham com juro, eles ganham com bolsa, eles ganham com câmbio, e também eles são pagos para não ficar só no CDI. Então, necessariamente, eles estavam em risco num momento como esse. E é claro, tem uns que se protegeram mais, outros menos, isso é importante para a gente também, mas num momento tão disfuncional, é natural que mesmo investidores profissionais percam dinheiro. Acho que se a Carol quiser complementar alguma coisa. Acho que também, assim, quando a gente investe num fundo de investimento que tem risco, né? A gente na SPIT, a gente sempre fala muito que a gente tem caixinhas, né? Que é basicamente a sua reserva de emergência com ativos de risco e proteções. Então, os fundos multimercados e os fundos de ações, eles entram nessa caixa de ativos de risco, né? Você tem que sempre olhar um horizonte de 3 a 5 anos, e se talvez você não tenha esse horizonte, você não deve estar posicionado, então a sua alocação tem que ser uma alocação bem mais moderada, tem que ter um percentual menor do seu patrimônio alocado em risco. Muita gente fala, eu vou casar, eu vou fazer a festa de 1 ano do meu filho, eu compro fundo de ações, e aí a gente sempre fala que você tem que adequar ao seu horizonte. Justamente isso, assim, por o gestor ter a obrigação de tomar o risco, afinal de contas, a gente está remunerando ele com taxas de administração de 2%, 1,5%, algo nesse, e uma taxa de performance, é natural que a gente queira que ele tome risco. Então, nesse momento, quando vem um momento muito inesperado, pega todo mundo de surpresa, dado que ninguém imaginava o que ia acontecer com o coronavírus, os gestores que estavam posicionados, pois eles são remunerados para isso, acabam sofrendo também. Com certeza. E acho que é justamente isso, né? Grande parte dos investidores, às vezes, vem ali a performance dentro de um mês, justamente durante esse período, e acabam tendo um pouco mais de receio, porque muitas vezes não estavam realmente acostumados a investir, então nunca viram o patrimônio aumentar ou cair com tanta rapidez e realmente de uma hora para outra, né? Como se fosse tão rápido assim. Mas aí depende sempre também, lógico, como vocês falaram, do apetite ao risco, porque a gente sabe que tem fundos multimercados que têm maiores volatilidades, outros menores volatilidade. Então, até perguntando um pouco assim mais para vocês, como que vocês fazem justamente essa recomendação, assim, para um cliente, por exemplo, para um investidor um pouco mais moderado? Como que vocês veem quais são os fundos, por exemplo, multimercados que mais se adaptam, né? Que mais estão em linha com esse perfil? Eventualmente, cabe colocar algum fundo de ação, às vezes uma estratégia long bias, ou não? Como que vocês veem isso? Carol, uma boa pergunta, né? Acho que tem uma tendência do investidor a falar assim, já que eu sou investidor moderado, eu vou comprar aqui uns multimercados moderados. Só que essa ação está ficando cada vez mais penalizada, porque o fundo multimercado, como a Carol citou, ele é caro. Ele, em geral, custa 2% de administração com limite de performance. Para você pagar isso para o gestor, ele tem que correr risco. Então, o que eu tenho preferido fazer, em vez de procurar multimercados moderados, que, em geral, são produtos não tão bons, ou de procurar fundos de ações só defensivos, é ajustar isso no percentual. Então, primeiro, eu separo a reserva de emergência. Então, aquele dinheiro que eu posso precisar nos próximos 3 meses, por exemplo, eu gosto de deixar em algo muito líquido. Eu gosto de um fundo que investe só em título Tesouro Selic mesmo, e é ali que eu vou deixar aquele dinheiro que eu posso precisar a qualquer momento. A partir do dinheiro que eu posso ter mais prazo, aí eu já aloco em crédito privado, que aí já dá para ter mais uma janela de 6 meses, por exemplo. Tem muita gente usando fundo de crédito privado sofisticado para caixa, o que agora mostrou que não é tão legal. Para caixa tem que ser caixa mesmo, né? E aí, quando você vai para um dinheiro de mais longo prazo, então 2 a 3 anos, por exemplo, já dá para botar em multimercados. E aí, como eu protegi ali a minha renda fixa, então tanto eu fiz minha reserva de emergência, quanto eu deixo ali uns 30% do meu patrimônio em estratégias pós-fixadas com crédito privado, por exemplo, quando eu vou para multimercado e eu faço uma proteção, eu gosto de deixar de 5 a 7,5% do meu patrimônio em ouro e dólar, isso há muito legal. mostrou muito bom agora, né? Então você tem fundo dando 30% de retorno se você está em um fundo que tinha ouro e dólar, ou 20%, né? Então dá uma boa amortecida nos prejuízos das outras. Então o resto do dinheiro, que é aquele que não é minha reserva de emergência, eu não estou alocando em proteção, não é. Aí esse eu coloco em fundos que arrojam de verdade. Porque assim, não faz sentido eu ficar pagando essa taxa para o gestor diluir. Eu faço a mistura dentro de casa, eu faço meu suco concentrado e a minha água. E aí eu misturo e faço um suco no padrão certo que eu quero. Porque aí eu consigo
colocar, por exemplo, uma SPX, uma Adam, um verde, uma capital, que eu sei que no momento de estresse tende a perder dinheiro, porque eles correm riscos, mas que estão bem equilibrados na minha carteira. E uma outra coisa que eu gosto de fazer também é, dentro de cada uma das alocações, você citou os long buys, por exemplo, é fazer uma mistura de bolsa entre gestores que são mais cuidadosos, com muito certinhos com qualidade das empresas que estão na carteira, com outro perfil de gestor que já compra coisas mais fora do radar, e esse num percentual menor, e com também um pouquinho do long buys. Eu gosto de ter sempre a minha carteira de ações pelo menos 30% long buys, que são os mais defensivos. E aí, se você tem uma carteira diversificada com fundos long buys diferentes, fundos long only de qualidades diferentes, fundos multimercados com perfis diferentes, a sua carteira tende a sofrer menos. O problema é que as pessoas elas entram numa onda de, na hora do bull market, concentrar tudo nos gestores que estão ganhando muito dinheiro. E não é saudável, né? Porque no longo prazo, no momento do estresse, você sente a dor de ter apostado somente nos gestores que ganham no bull market. Com certeza. E é até uma outra pergunta também, além de analisar o retorno, que daí acho que esse é o último ponto, na realidade, que vocês analisam. Quais são os principais fatores para vocês indicarem o fundo, além do gestor, essa janela de 3 a 5 anos, realmente rentabilidade, mas que eu sei que não é um dos primeiros critérios, que mais que vocês gostam de analisar? Até porque muitas vezes a gente vê que é uma casa nova, às vezes, no mercado, né? O gestor já atua há algum tempo, mas a casa é nova, às vezes a equipe trabalha, metade da equipe já trabalha há um tempo junto e a outra não. Como é que é essa análise? Quais outros critérios vocês adotam? Quer falar, Carol? Não, então, Carol, a gente faz um mix, né, de critérios quantitativos e critérios qualitativos. Então, para olhar retorno, a gente gosta de olhar ele em médias móveis, ou seja, a gente vai fatiando esse retorno dia a dia para a gente ver não só o retorno acumulado do gestor, e sim quanto ele gerou para o cotista que entrou no meio, por exemplo. Raramente a gente vai ter a sorte, né, de entrar num gestor no primeiro dia dele, então não adianta só olhar retorno acumulado, mas a gente olha se a equipe trabalha junto há muito tempo, mesmo que seja em outro lugar, se eles já se encontraram em outros lugares, como é que a estrutura operacional está dividida, como é que a área de risco funciona, como é que são os sistemas utilizados pelo time de gestão, toda essa parte também operacional a gente leva muito em consideração, para enquadramento, para ele não ter problemas relacionados a só não performar, né? A gente acha que a parte triste é que quando o cenário está ruim, o gestor pode não entregar a melhor janela de retorno de curto prazo, e isso está tudo bem, porque a gente tem um compromisso de longo prazo, mas a gente não pode ter outros pormenores, sabe? Então, acho que o foco é ver se toda a estrutura, né, da gestora está bem amarrada, se eles têm alinhamento de interesse, se é uma estrutura meritocrática. Então, é toda uma análise que a gente brinca, que é leitura da revista Caras, né, dos gestores. Vai lá, ver todos os pormenores, o backstage deles, para ver se está tudo funcionando direitinho. Entendi. Muito bacana esse ponto também. Só complementando, Carol, uma coisa que a gente olha muito e que eu acho importante para análise, muita gente desconsidera mesmo, é a parte qualitativa de sentir com outros, por exemplo, alguém que saiu da gestora, né? Qual que por que saiu, né? Então é uma gestora que centraliza demais o comando e aí isso tende a não garantir uma perenidade para ela, ou é uma gestora que boa parte da remuneração fica com poucas pessoas e os outros não têm potencial de serem sócios, que a gente vê aí grandes gestoras referências, como uma Dynamo, por exemplo, tem um turnover praticamente zero, né? As pessoas elas ficam lá para sempre. É esse o ideal que a gente tem numa gestora. E a gente começa a ouvir rumores também muito antes das coisas acontecerem de fato na ponta, né? Então a gente não é uma questão de a gente não fica tirando recomendação o tempo todo. Normalmente é quando tem uma mudança relevante de equipe, mas bom dizer que a gente também leva em conta retorno, né? A gente olha as janelas móveis, né? Ou seja, a gente não quer só ver se o fundo foi bem nos últimos 3 anos. A gente quer saber se em qualquer momento da história do gestor, se uma pessoa entrou e ficou por 3 anos, ela ganhou dinheiro acima do referencial. Então, é menos aquela análise de um ponto congelado do tempo e mais de uma janela que a gente vai deslocando. E também quanto retorno ele te deu em relação a quanto dor de barriga ele te deu também, que não adianta nada ele ter te feito feliz, mas ter te dado muito estresse no meio do caminho. Quando é assim, a gente costuma
costuma recomendar uma posição menorzinha também no gestor. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que alguém comentou do áudio aí, eu não sei se eu preciso fazer algum ajuste. Estou ouvindo bem, aqui tá certinho. Ótimo. Ótimo, entendi. Que ótima a explicação das duas. E o que vocês estão recomendando, assim, majoritariamente, quando a gente olha os multimercados? Quais casas vocês gostam, para renda variável também? Acho que muita gente acaba perguntando isso, né? Quais são os melhores fundos? O que vocês indicam? Porque, por exemplo, eu sei que Adam é uma indicação que não foi um fundo que não foi tão bem no último ano, e mesmo assim continuou sendo uma indicação justamente por esses pontos que você disse, né? A questão de gestão, a questão da casa, como que é o funcionamento, o cotidiano deles, porque isso com certeza influencia a performance do fundo. Então, quais são outros fundos que vocês também indicam, além de, por exemplo, da Casa Adam, por exemplo? A gente tem, eu gosto também no mundo dos multimercados de fazer um mix de gestores que você vê que são mais capa preta, né? Que a gente brinca no mercado, que são aqueles que um estilo meio SPX, que muito antes da festa acabar já está falando assim, ó, pessoal, vocês estão aí nadando na piscina, mas o negócio está acabando, viu? Parece que tá bom, mas vai passar. Que eles mesmos falam, né? Pô, a gente é o chato do mercado, né? Aquele que fala, a festa vai acabar e tal. Eu gosto de ter o cara da festa vai acabar misturado com o do oba, estamos na festa, vamos curtir, entendeu? É meio que esse mix que eu gosto de fazer tanto na carteira de multimercados quanto na de bolsa. Então, dentre os multimercados, por exemplo, eu achei que ficou muito claro nessa crise, né? A gente ficou apanhando aí por um tempo, segurando a recomendação, principalmente de Adam e Gávea, com o argumento de muita gente falando, mas eles não estão ganhando, Adam, Gávea e SPX, eles não estão ganhando dinheiro recentemente, olha o último ano, o que vocês estão fazendo nesses fundos e tal, que eram os que estavam menos otimistas, né? E, na verdade, o ranking dos fundos ele virou de ponta cabeça no meio dessa crise, mostrando que você precisa ter os dois perfis. Então, os gestores que ficaram um tempão ali, a gente tendo que falar segura, a gente segura, são os que mais estão ganhando dinheiro agora. Então, a gente tem lá uma Adam ganhando 5% no ano, né, contra um CDI de 1%. Né, a gente tem um Gávea com 4,89, aqui pegando alguns dados, né, o Nimitz com 2,5. Então, aí muita gente fala, mas ainda não deu para recuperar o grande período que eles ficaram sem ganhar dinheiro. Mas calma, está entrando numa fase de mercado em que eles sabem navegar melhor, eles sabem navegar bem no pessimismo, né? Então, não olha também só para o hoje. Muitos já recuperaram boa parte do passado, porque não são. Vocês estão ouvindo, talvez, meu cachorro espirrando aqui. Não é só o fato de que eles ficaram muito tempo perdendo muito dinheiro, não. Alguns ficaram ali perto do CDI. E tem gente que espera que um fundo multimercados ele esteja sempre acima do CDI. Não, às vezes ele ficou segurando ali porque não estava sentindo seguro para correr risco, e agora ele foi de novo porque ele sabe como ganhar nesse cenário. Então, a gente gosta muito da Ibiúna, que é uma gestora que nessa virada de ponta cabeça aí do ranking, na verdade, ela continuou muito bem, ela vinha muito bem, continuou muito bem, porque se posicionou muito rapidamente em políticas monetárias do mundo, né, com esse entendimento de que elas teriam que ser mais expansionistas para lidar com o coronavírus, então fizeram ali uma virada maestral. Era uma gestora também que por muito tempo muita gente falou, não anda tanto quanto outras, mas foi super importante ter no portfólio. Mas a gente também gosta de gestores que não foram tão bem agora, como, por exemplo, a Capitalo, que aí as pessoas começam a procurar os vilões. Nossa, a Capitalo nem era tão boa assim. Eles têm uma estratégia de risco que, gente, eles ficaram por muito tempo, todo mundo era fã, né? Aí, de repente, não, na verdade, um portfólio de multimercados ele é feito de estilos diferentes de gestão. Quanto mais você puder misturar na sua carteira, a gente sabe que muitos têm mínimos altos, nem sempre é possível, mas quanto mais você misturar, melhor. Então, aí, para citar os multimercados que a gente gosta. De bolsa, a gente gosta de alguns fundos de ações que estão, por exemplo, eu gosto muito do IP Participações, que é um que também está bem descorrelacionado, está indo bem nesse momento. Gosto do Oceana Long Bias, gosto do Trust Long Bias. E um fundo que a gente gosta, que a gente sempre recomendou que fosse pequenininho dentro da carteira, é o Alasca, que a gente continua recomendando. Acho que a capacidade do Luiz Alves de navegar num momento como esse, com o histórico que ele tem de crise, né? A gente sempre preferiu o Alasca Black Institucional, que é o mais focado em bolsa.
mas a gente tinha uma recomendação de botar no máximo R$1.000 no outro, que era esse fundo que eles também faziam alavancagem de juros e câmbio, e a gente continua acreditando na gestão, né? Eu tenho defendido muito que a gente não seja bipolar nesse mercado. Agora eu amo o Stuberger, daqui a pouco o Stuberger não serve mais para nada, agora eu adoro a Capitalo, e daqui a pouco, sabe, a gente tem que ter pessoas ali, profissionais bons, bem selecionados, que a gente sabe que são humanos e que nem sempre vão conseguir acertar o momento. E quando você tem um mix, fica mais fácil atravessar as crises. Talvez você não tenha um salto de retorno tão grande quanto se você tivesse concentrado só no cara que ganha dinheiro no bull. Talvez você não tenha um salto de retorno tão grande quanto se você só tivesse os capa pretas, mas você tem uma mistura dos dois perfis que te dão uma estabilidade de retorno no longo prazo. E aí é que está realmente a importância de você ter uma diversificação, de você ter mais que um fundo e não simplesmente um multimercado e um fundo de ação, né? Você precisa pensar, bom, dentre esses fundos multimercados que eu tenho, será que eles têm a mesma estratégia? Porque daí também não faz tanto sentido. Mas sim trazer estratégias que sejam distintas, né? Para você não ter ali um risco sobreposto. Na categoria fundos de renda variável, a mesma coisa. Acho que isso é uma coisa que, assim, que eu sempre tento passar para os investidores, que eu sempre tento passar realmente para os meus clientes, para a gente pensar em diversas estratégias em categorias dentro da mesma categoria de ativo, né? Porque aí sim a carteira fica muito mais performática no longo prazo, né? Eventualmente, em 1 mês, em 2 meses, ela não vai ser a mais performática. Mas o ideal realmente é pensar no médio e longo prazo. E aí, até uma dúvida que me surge, assim, quando vocês montam uma carteira, enfim, quando vocês pensam ali numa carteira global, né, e olhando a parte multimercado e a parte de renda variável, existe ou não um número ótimo de fundos, um número máximo de fundos ali para você colocar dentro do multimercado, do renda variável, também para não pulverizar muito o investimento e só trazer realmente a parte boa ali da diversificação? Ou não? É mais pensar nas possíveis estratégias e alocar nas boas casas? Carol, eu não gosto muito de explodir em vários fundos. Então, por exemplo, quando você começa a ter 10 fundos de ações, começa a ficar algo estranho, ou 10 multimercados. Mas quando você tem acesso, quando você coleciona de fato fundos, que eu gosto de falar que é um pouco isso, é uma coleção, que você vai aproveitando boas aberturas e tal, acaba que essa carteira ela vai crescendo. Então, eu não me incomodo a chegar a 7 gestores, por exemplo, dentro de ações, se eu sei que um é mais qualidade, o outro é um long bias, o outro é um que compra mais ação fora do radar, o outro foca mais em small e mid caps. Aí eu acabo não convergindo para o Ibovespa, porque são todos que batem referenciais dentro das suas próprias técnicas. E nos multimercados a mesma coisa, assim, eu não gosto de ter uma carteira em que é todo mundo igual. E sim, tem formas de gestão parecidas. Se você for olhar, por exemplo, como trabalha a Legacy, a Capitalo, a MZK e a SPX, é um estilo parecido de mesas de trading. Porém, a Capitalo tem uma capacidade de fazer cupom cambial lá do Carlos Volz que quase ninguém mais consegue fazer. Então, eu tenho ele na minha carteira porque ele sabe operar bem aquilo, né? A SPX faz muito bem lá fora, uma das poucas gestoras brasileiras que se estruturam no exterior. A Gávea faz um negócio completamente fora do radar, né? Que às vezes você olha para eles e fala, gente, parece que eles estão em outro planeta, e em alguns momentos de estresse funciona muito bem. Então, para mim, se são perfis com gestores diferentes, exatamente como você falou, dá para chegar para mais perto dos 5, 7, vai? Se for todo mundo igual, aí não é melhor não ter nem É verdade, concordo. E aí, vindo agora para um cenário que a gente realmente está passando, né? O que os gestores têm visto de toda essa questão do coronavírus? Como eles têm se posicionado diante dos ativos e ali posições de fato que eles têm? Como que tem sido esse momento aí para as gestoras? Vocês estão mais próximos realmente dos gestores e das casas. Vou deixar a Carol começar essa, que ela tem falado bastante de gestores todos os dias, depois eu complemento. Eu acho que até para estratégia de multimercado, quanto para estratégia de ações, o que a gente tem visto é muitos gestores que começaram o ano fazendo uma leitura de cenário mais positiva em relação à retomada de economia, retomada da atividade brasileira. Esses gestores começaram a reajustar primeiro a sua leitura de cenário, né? O coronavírus ele vai ter algum impacto que a gente ainda não sabe precisar exatamente
qual vai ser o tamanho do impacto, mas a gente já espera um impacto na atividade no geral, tanto aqui quanto lá fora, e muitos gestores que estavam com teses mais otimistas começaram a botar um pé no freio e falar, não, peraí, a gente não vai ter essa aceleração que a gente esperava. Em alguns países a gente vai ter, sim, um impacto econômico relevante, e em termos, assim, de cenário para ações, muitos dos gestores começaram, olha, a gente tinha ações que seriam muito impactadas com retomada do consumo, e começaram a rebalancear essa carteira para empresas mais ofensivas que se comportam melhor numa economia mais frágil. Então, muitos gestores também para muitos mercados. Muita gente tinha posições em bolsa, que essas posições foram zeradas no começo da crise, e muita gente que preferiu voltar agora está voltando via Bolsa Americana. A gente tem visto muitas posições, porque eles acreditam, sim, que por conta do S&P ter muita empresa de tecnologia, ter um setor de saúde mais fortalecido do que no Brasil, a retomada começa a ser melhor na Bolsa Americana do que na brasileira, e para a Bolsa Brasileira, ativos de risco, eles ainda estão fazendo isso com bastante cautela, mas sim, eu acho que o maior impacto, mais do que de posições, foi sim de leitura de cenário. Agora a gente começa a ajustar um mundo pós-corona, que seria um mundo com menos crescimento econômico para 2020, com menos atividade e menos consumo doméstico. Então, num que todos os gestores começaram a fazer essa leitura de maneira mais consensual. Tá, muito bacana. Acho que tá mudo, Luciana. A gente não ouviu o começo da resposta. Só complementando um pouquinho sobre os fundos de ações, o que tem acontecido muito é que gestores profissionais, de fato, que têm um horizonte de mais longo prazo, a gente vê aí, inclusive, gestores muito bons, abrindo fundos, né, e criando aí, na verdade, oportunidades para quem tem um dinheiro de longo prazo. Isso é importante para quem tem um dinheiro de longo prazo. Quem tem um dinheiro que não vai precisar aí nos próximos 3, 5 anos, para mim, tem uma oportunidade clara de entrada em fundos que até então estavam fechados, né? E aí tem tanto um Brasil Capital, quanto tem um Dynamo, um Atmos, provavelmente um Velt aí pela frente. Então, são gestores que eu acho que todo mundo vai ter uma oportunidade muito clara aí para entrar, né, no longo prazo. E uma outra coisa que eu acho que tem acontecido muito e que é um alerta para a gente é que os próprios gestores, eles estão com caixa reduzido em relação ao período anterior, ou seja, eles estão indo às compras, porque muita gente fala assim, você pergunta para um gestor de bolsa se ele está otimista ou não, é óbvio que ele vai falar que está otimista, porque afinal o trabalho dele é aquele, e o que a gente repara, o que a gente nota é o que o gestor está de fato fazendo com o dinheiro. E o que eles estão fazendo de fato, que é onde está também o dinheiro deles em geral, investido junto no fundo, os fundos que a gente recomenda, eles têm dinheiro junto com o cotista, o que eles estão fazendo é comprar. Ou seja, eles estão vendo preços baratos demais e começando a se posicionar de olho no longo prazo, que para mim é um sinal claro de, assim, se esses gestores, esses investidores profissionais estão comprando, é claramente uma oportunidade de entrada e não um caso de sair correndo na manada e resgatando. Exato. Até tinha visto uma pergunta aqui do Roberto, que era justamente isso, né? Faz sentido realizar o prejuízo de menos 7% em fundo de crédito privado para aumentar a posição em fundo multimercado e de ações para um perfil moderado? E aí vai muito em linha com o que você disse, de hoje em dia, né, diante do nosso cenário, a gente tem realmente algumas oportunidades, alguns fundos muito renomados no mercado voltando a abrir, né, para captação, e com certeza terão oportunidades para o recurso de médio e longo prazo, né? Então, eventualmente, se ele pretende usar esse recurso só daqui a alguns anos, pode ser que faça sentido na carteira dele, né? E precisa avaliar com um pouco mais de cautela, mas é justamente isso que você mencionou. O que eu tenho, assim, eu trato muito a classe de crédito, eu e a Carol, como realmente um ativo de fato, né? Um ativo à parte, é uma classe de risco à parte. As pessoas. O problema é que elas consideram com frequência o crédito como aquilo que é sempre estável, vem o crédito como o título público pós-fixado, e não é, né? E sim vai ter volatilidade. Historicamente, no Brasil, a gente tem pouco, mas lá fora, por exemplo, o crédito sacode muito. O fato do crédito aqui não sacudir é, na verdade, uma deficiência do nosso mercado que tem pouca negociação.
O que eu tenho dito, né? Assim, eu não acho que é uma hora de você... Eu acredito muito nessa carteira equilibrada para o longo prazo, com 20% a 30% em bolsa, ali uns 30% a 40% em multimercado, e acredito sim em ter uns 30% ali entre título público pós-fixado e crédito legal. A gente gosta muito da Capitânia, a gente gosta do Brasil Plural, do JGP. Sempre a gente gosta muito de fundos com uma carência mais longa para o gestor ter tempo aí de negociar os ativos no mercado. E aí, o que eu acho é que também não é legal realizar um prejuízo em crédito num momento como esse, porque o prejuízo que está rolando nos fundos de crédito tem a ver com marcação a mercado, né? O gestor sendo obrigado a marcar, mesmo que ele não esteja vendendo, um papel como tendo menos valor, porque algumas pessoas estão sacando de fundos de crédito e alguns gestores estão sendo obrigados a jogar os ativos no mercado a preço de banana para honrar os resgates. Então, isso não tem nada a ver ainda, até pode ter um movimento nesse sentido, mas com inadimplência de fato. Então, para mim, um bom gestor de crédito, ele também é alguém que você deve segurar na sua carteira nesse momento, porque, além de tudo, ele vai aproveitar a xepa do mercado e, como eles já fizeram em outras crises, e comprar ativos que vão se valorizar na volta. Mas, sim, é um momento em que, se você não tem nada ou tem uma posição muito pequena em multimercado e fundo de ação, está muito longe desses 20% a 30%, por exemplo, que eu defendo em bolsa, ou dos 30% a 40% multimercados, sim, de talvez tirar um pouquinho o pé da renda fixa. Tem gente que fala, nossa, eu vou entrar no mercado de risco agora, né? Logo agora que está tudo caindo, na verdade, entrou em promoção. Assim, se você tem dinheiro para o longo prazo. Aí eu acho que sim, faz sentido aproveitar para resgatar, para entrar em um que tende a ganhar até mais na volta. Né? Exato. Então, Roberto, até finalizando a pergunta, vale dar uma analisada quem é o gestor desse seu ativo de crédito privado para ver se realmente faz sentido executar ou não o prejuízo agora. Todo esse mecanismo de marcação a mercado a gente viu com uma força bastante grande também no mês de outubro do último ano, né, onde a gente teve esse mesmo movimento ali na renda fixa, no crédito privado, que é justamente esse movimento de liquidação antecipada, muita gente saindo dos ativos antes e se desfazendo dos papéis de forma antecipada, que faz com que o preço caia porque você tem uma oferta maior do que a demanda, tá, Roberto? Então, faz sentido analisar se compensa ou não você fazer essa migração nesse momento, porque você executaria o prejuízo em um dos lados. Aí é uma discussão um pouco à parte realmente da carteira. Vamos ver se tem alguma outra pergunta já pensando nesses fundos. Perguntaram aqui, deixa eu até ver, o José perguntou, ele falou assim, como é que é o funcionamento do fundo IBIU na rede, em termos um pouco mais técnicos, assim, como que é o cotidiano desse fundo, no que o gestor aloca, como que é o dia a dia ali? O Ibiúna, ele é um fundo criado, né, pelos ex-diretores do Banco Central, Mário Toroz e Rodrigo Azevedo. São grandes especialistas. A gente costuma falar que o Ibiúna, para explicar em poucas palavras, é um especialista em políticas monetárias. Então, como eles já viveram a realidade do Banco Central de dentro, eles já participaram daquela misteriosa reunião do Copom, que decide para onde vai o juro que serve de referência para toda a economia brasileira, eles têm muito essa capacidade de antecipação do Banco Central, não só do brasileiro, mas do mundo inteiro. Então, eles também fizeram isso muito bem agora, por exemplo, com a economia mexicana, fizeram isso com a economia americana, que é olhar para o momento de mercado e falar, opa, está acontecendo uma crise muito mais rápido do que vários outros gestores. Isso daqui vai causar um problema para a economia e os bancos centrais vão ter que entrar intervindo, isso significa que eles vão ter que cortar juros, então eu já vou me posicionar nisso. Eles fizeram esse movimento muito veloz e por isso eles ganharam dinheiro num momento como esse. Mas além disso, eles se posicionam também em moedas, eles têm a posição de bolsa do André Leão, que é também um excelente gestor de bolsa da casa, uma equipe muito experiente, com muita capacidade de navegar num cenário que a gente já tem recomendado eles há algum tempo. Para mim, a gente está num cenário que você precisa de um especialista em política monetária na sua carteira, porque a gente está nesse mundo de juro muito baixo, ao mesmo tempo você tem, porque eles se posicionam não só para ganhar com a queda do juro, mas também com a alta. E isso é muito bom, porque em algum momento também esse juro vai ter que voltar. Eles se posicionam em diferentes vencimentos da curva. Então, para mim, é totalmente necessário ter na carteira o IBIU. Perfeito. O Guilherme nos perguntou a respeito de abertura e fechamento do fundo para captação. Isso é algo que eu vejo recorrentemente, assim, bastante gente tem realmente essa dúvida. Quando que o gestor opta por fechar o fundo dele?
como que ele pensa, né? Bom, agora eu já estou no meu limite e preciso fechar esse fundo para captação, ou agora eu posso abrir o meu fundo para captação. Como que é esse funcionamento? Deixar essa para a Carol. Uhum. Vai muito, Carol, da estratégia que ele executa, né? E o prazo de resgate que ele tem dos fundos dele. Para estratégias, por exemplo, gestores de small caps, que têm uma estratégia, né, mais líquida do que gestores que operam ações blue chips, né, que são mais líquidas, eles vão fazendo um cronograma. Olha, será que se eu captar mais 100, mais 200, mais 300 milhões, eu consigo replicar a minha estratégia do jeito que a bolsa está hoje, com os papéis que eu tenho, com a liquidez que eu tenho na bolsa para esses ativos? E aí também vai para quem opera a estratégia de juros, estratégia de câmbio, opera também mercado internacional. O gestor tentando alinhar a liquidez da estratégia dele com o tamanho que ele tem. Tem muita gente que, às vezes, é muito pequena e cresce muito rápido. Então, a gente também gosta muito de olhar isso, tá? Tem gestores que preferem ir fazendo escalonamentos. Então, ele cresce 500 milhões, faz uma pausa, acomoda esse dinheiro, vê se ele precisa contratar a equipe, vê se ele precisa fazer alguma mudança internamente até, não só da estratégia dele, se ele precisa contratar um sistema mais robusto, e aí ele vai reabrindo conforme ele vai ganhando segurança e uma experiência também de gerir um dinheiro maior. Então, o programa de fechamento é esse, e para abertura, que é o que a gente tem visto muito agora, muitos gestores que já estavam muitos anos fechados começaram a ver também, existe oportunidade no mercado nesse nível de preço? Será que vale fazer alguma coisa, algum movimento? E aí você decide reabrir os fundos. Então, o cronograma vai muito da sensibilidade do gestor em relação à estratégia, em relação ao mercado. Perfeito. Agora tem uma outra pergunta aqui do Bruno, que é assim, estou posicionado no longo prazo, né? Então, realmente, ele está com essa visão aí de longo prazo para a carteira dele. Tenho posições fortes em ações e fundos. Já percebi uma recuperação no final da semana passada e hoje. A tendência é manter? Então, realmente, eu vejo bastante gente questionando, né, se esse suspiro, esse fôlego que a gente teve é uma recuperação ou faz parte da volatilidade? É uma ótima pergunta, inclusive a gente teve reunião de análise da nossa equipe hoje mais cedo, né, que a gente também tem analista de bolsa, renda fixa, global na Speed, e a gente estava realmente discutindo isso, né? Foi um suspiro aí ou parece que o pior já passou? E está longe de ser óbvio, tá? E aí a gente até trouxe algumas conversas também que a gente teve com gestores, tanto do Brasil quanto de fora, que estão bem divididos sobre isso. Na verdade, isso envolve ter uma bola de cristal, né? Então, assim, a primeira resposta é não fique perseguindo essa pergunta, porque ela não vai dizer nada sobre as suas posições. Né? Para mim, é ter posições de risco agora para o longo prazo, não colocar em risco um dinheiro que você vai precisar amanhã, porque realmente a gente está num momento de volatilidade super alta, e o dinheiro que você pode precisar no curto prazo, manter fora de risco mesmo, que a gente não sabe quanto vai sacudir. Dito isso, as especulações são, de fato, houve um momento ali inicial de um estresse absurdo, que era aquele que a gente tinha circuit breaker todo dia e tal, estava muito ligado à desalavancagem dos fundos, né? Tinha muito fundo excessivamente alavancado, tanto no Brasil quanto lá fora, que precisavam desmontar essas posições, e isso gerou um estresse muito grande nos mercados no começo. Discutindo com a equipe, né, a gente chegou um pouco à conclusão de que, de fato, tem algo ali que já foi um pouco desmontado, que causava um movimento muito absurdo de mercado, dando uma ideia de que talvez o pior no mercado possa ter ficado para trás. Porém, a Carol até ponderou na nossa reunião, né, e também algo que alguns gestores lá de fora têm comentado, que a gente ainda não sabe como vai ser o impacto do coronavírus em países que estão entrando agora no inverno, que claramente a doença está um pouco ligada à sua proliferação a clima, né? E todo mundo também, o próprio Verde tentou acertar essa questão do clima ligado à doença e também não conseguiu, acabou se posicionando em bolsa um pouco antes do que gostaria, e isso também causou prejuízo para o fundo no curto prazo. Ou seja, a gente vê grandes estudos para dizer que grandes profissionais errando esse timing,
e tudo bem, porque a gente não vai saber, né? Isso não está sob controle do mercado financeiro. Por isso que eu acho que a decisão melhor é a gente não sabe se o pior já passou, tem indícios para que sim, mas também tem indícios para que não. Sendo assim, vamos colocar em risco um dinheiro de longo prazo. Exato. Perdão, Carol, até fazendo só uma complementação à Lu, acho que também a melhor pergunta a fazer, em vez de tentar entender, né, se chegamos ao fundo do poço ou não chegamos ao fundo do poço, é tentar entender, o gestor fez ajustes na carteira, dado que o cenário mudou, tentar entender o que os gestores que você escolheu para investir, se eles já estão preparados, de fato, para um cenário um pouco mais incerto. E o que a gente tem visto é que a nossa carteira recomendada, tanto para multimercado quanto para fundos de ações, né, os nossos fundos recomendados, na verdade, eles começaram, sim, a se preparar, dado que vai existir incerteza, eu vou para empresas que elas são mais defensivas. Ou então, muitos gestores multimercados falam para a gente, olha, eu diminuí o risco, eu ainda não comprei tanta bolsa quanto eu gostaria, eu estou menos posicionado em juros, eu tenho muito caixa, porque você ainda está num ambiente de incerteza. Então, tentar entender se os portfólios estão ajustados para esse momento. Sim, é um cenário de mais cautela realmente, por isso que a melhor coisa é ter bons gestores que vão avaliar isso da melhor forma, e se você tem casas diferentes, você vai ter visões diferentes para o mesmo cenário, né? E aí que está o poder da diversificação, acho que isso que é o mais legal quando você pega uma carteira como um todo. Então, também nos perguntaram sobre o XP Long Bias e o XP Long Term Equity. Qual que é a grande diferença entre os dois? Que os dois são de bolsa, né? E como que os dois tendem a se recuperar. Não sei se vocês tiveram contato ali com os gestores, quais são as visões. Sim, perfeito. O XP Long Bias é um fundo recomendado até por mim há muito tempo, muito antes da Speech, tá? É um fundo que eu gosto muito pelo histórico que o João Braga tem e que o Marcos Peixoto tem também de mercado, né? O João Braga já trabalhou com ações com o Luiz Stuhlberg, o Peixoto ele foi da equipe de High Alpha do Itaú, que é a equipe que fazia vários fundos, inclusive que iam mais para o Private Banking, que eram fundos de alto nível, então são muito bons. Esse é o nosso fundo recomendado hoje. A gente ainda não tem o long term entre as recomendações, mas a gente olha para ele com carinho porque ele foi construído por uma das pessoas que fazia parte da equipe do João, né? E que era muito ativo, inclusive no XP Long Bias, então a gente olha para ele com calma. Eu gosto muito do XP Long Bias, inclusive posso abrir aqui para vocês que eu fiz um aporte hoje de manhã, né? Fiz um pedido aporte, né? Eu estava esperando essa abertura há muito tempo, o João resistiu muito a abrir esse fundo de novo, né? Com esse argumento, que é bem o que a Carol explicou aqui, de cara, eu não acho que dá para escalar a estratégia agora, eu acho que ela já está no maior tamanho que ela poderia ter, eu tenho posições vendidas nesse fundo, então escalar poderia dificultar as posições vendidas e tudo mais. E assim, eu acho que é bem importante falar isso num momento como esse, né? O fundo, tem gente que fala, ele é um long bias, ele não deveria ter defendido mais e tal. Quando você olha um fundo long bias como esse, você tem que olhar ele numa janela maior, né? Assim, se você olhar quantas vezes o XP long bias teve uma performance parecida com um momento como esse. O João, inclusive, está super chateado por não estar posicionado para o momento do coronavírus, mas ele estava acreditando de fato numa economia mais positiva, num momento melhor para a renda variável, né? É o meu fundo disparado preferido da gestão da XP, tá? É o único que eu tenho recomendado hoje dentro da Speech. E para mim é uma baita de uma oportunidade de entrada. E já conhecendo o João e como ele custou abrir, dessa vez acho que vai ser difícil ele abrir outras vezes. E por que é um fundo tão legal, né? Eles fazem uma carteira comprada de bolsa contra uma espécie de índice proprietário que eles fazem vendido. Então, eles calibram muito bem essa posição comprada e a vendida. E a equipe, inclusive, é super ativista, fez ativismo no passado com ações que estavam com dificuldade de destravar valor, né? Então, falando assim, realmente para mim é uma oportunidade de entrada muito clara. E o outro fundo, né, que é desse que foi criado por essa pessoa que trabalhava por muito tempo com o João e tal, e que também é um gestor que parece de alto nível, ainda não está entre os nossos recomendados, eu acho que ele vai ficar aberto mais tempo,
Então, se fosse para aproveitar uma oportunidade agora, eu aproveitaria, como estou aproveitando de fato, o XP Long Bias. Com certeza. A gente gosta muito do fundo, a gente recomenda ativamente fundo. Acho que os clientes estão muito felizes que o XP Long Bias abriu agora, porque realmente estava fechado, e sempre nos perguntavam, né, quando que o XP Long Bias vai abrir? Infelizmente, a gente não tinha nenhuma previsão de quando ele retomaria, mas agora fica a oportunidade para quem está nos assistindo, porque o fundo é muito bom, por mais que tenha sofrido agora, a gente sabe de todo o histórico do fundo, do João, então é uma belíssima oportunidade. Tinha uma mega, desculpa, Carol, mas tinha uma mega campanha no Twitter para convencer o João a abrir o fundo. E aí eu cheguei a falar com ele algumas, falei, João, eu não vou ficar torcendo para você ter um período, porque normalmente é quando eles têm um prejuízo ou quando tem um saque de algum que não entendeu bem o fundo, que eles conseguem reabrir, né? E eu não quero ficar torcendo para um gestor dar errado em algum momento, mas a verdade é que nesses momentos saem os curto-prazistas e abre-se uma janela para entrarem os longo-prazistas, e para mim isso é muito positivo. É o ideal, né? E, inclusive, acho que um ponto muito relevante que eu posso trazer um gancho aqui, por mais que ninguém tenha feito uma pergunta especificamente sobre isso agora na live, mas me perguntam muito sobre o prazo de cotização e liquidação do fundo, né? E eu sempre menciono isso como uma forma de proteção, na verdade, ao próprio cotista. Mas acho que talvez muitas vezes isso ainda fique como uma dúvida para os investidores. Então, se vocês puderem mencionar também qual o ponto de vista de vocês ali para os fundos que são D30, D60, por que isso é bom para quem investe, acho que seria muito enriquecedor. Legal. Carol, quer falar? Na verdade, assim, Carol, concordo que realmente é um mecanismo de proteção. É só a gente fazer um paralelo, né? Os fundos de crédito que têm, né, um prazo de cotização mais diminuto, né, de D0, D+1, você vê que eles têm sofrido bastante resgate e os gestores, às vezes, são gestores sérios, gestores que têm uma leitura correta da análise de empresas e que estão tendo que vender esses ativos a qualquer preço para eles honrarem os seus resgates. Então, imagina se isso fosse o mecanismo da Universo de Ações, os gestores terem prazo de cotização D+3, D+4 dias, o que teria vindo com os fundos de ações agora? Então, acho que sim, ele tendo um prazo dilatado, né, uma visibilidade da liquidez dele, ele consegue desmontar as posições com calma, principalmente se forem ações menos líquidas na carteira, né, small caps, acaba que é um mecanismo de proteção para quem sai e para quem fica, porque quando você reprecifica, né, você joga o preço da ação para baixo, ele vai para baixo para todo mundo, não só para o cotista que está saindo. Então, a gente orienta tanto para entrar quanto para sair, né? Se você puder, obviamente tem janelas de abertura que são relâmpago, você ir parcelando as suas entradas e parcelando as suas saídas. Porque aí, por exemplo, se você está saindo de renda variável agora, mas está saindo com 2% da sua alocação de bolsa, você sofreu num pedaço pequenininho, e aí você vai fazendo isso em parcelas, que você mitiga, né, o risco de você pegar uma janela ruim. Ou se você pegar uma janela ruim, você pega com um pedaço pequeno do seu dinheiro. Então, acho que o cotista também, que tem alocação em risco, que tem esses prazos mais dilatados para resgate, ele tem que começar a fazer uma estratégia de parcelinha mesmo. Perfeito. E é justamente até aquela... Desculpa. Não, desculpa. E tem muita gente que pergunta para a gente, Carol, de tipo, mas isso é ruim, porque eu pedi para resgatar agora porque eu estava desesperado e agora tem 30 dias pela frente. Só que, na verdade, o prazo com frequência nos protege de um viés que é vender na super baixa. Os próprios gestores contam para a gente de que, normalmente, isso faz com que o investidor saia num ponto mais alto do que aquele em que ele pediu resgate, porque o mercado acaba se recuperando um pouquinho em relação àquele momento de pânico, e que eles relatam que os próprios investidores, nesses momentos pós-crise, por exemplo, começam a ligar e falar, não quero mais sair, dá tempo para cancelar o resgate? Não dá para cancelar o resgate. Então, é bom já avisar o investidor, se você pedir para sair agora, você vai ter que sair. Já vi muito disso, viu? De gente querendo cancelar o resgate porque o fundo voltou. E é justamente isso, né? É
um investimento de longo prazo, e muito bacana isso também que a Carol mencionou, de você sair de forma parcelada, né? Como se você pegasse, tenho 50 mil nesse fundo, vou sair de 10 em 10. Acho que isso é uma dúvida muito frequente também dos investidores de uma forma geral, porque eles muitas vezes têm receio de pegar um evento como esse, um pouco mais adverso na economia, que prejudique tudo que ele conseguiu ao longo do tempo. E aí a gente volta para aquela discussão de médias móveis, né? Que você pega várias janelas de um fundo e não pega o fundo e faz um backtest ali de 3 anos ou 5 anos, mas você vai vendo ele em janelas de 3 anos, em janelas de 5 anos, e aí que está realmente o trabalho do gestor, né? O trabalho de médio e longo prazo que ele entrega, e não de porque, querendo ou não, o coronavírus pode impactar todos os gestores, né? E mesmo eles sendo extremamente bons. Não tem, às vezes, como prever, de fato, um acontecimento como esse. O Sérgio nos fez uma pergunta, e talvez a gente já possa ir para a última, porque a gente precisa terminar umas 5h58, justamente sobre essa alavancagem, né? Como que é essa alavancagem aí dos gestores de fundos mais agressivos, como é que eles se posicionam, como eles montam essa estrutura? Vou falar, Carol? Então, Carol, o que acontece? O que a gente até viu, né, nesse começo da crise? Muitos gestores têm posição alavancada, né, permitida em regulamento, e muitos gestores, assim, o mercado brasileiro é um mercado até muito mais maduro nesse sentido, existe uma regulação muito forte, a CVM atua mesmo junto aos fundos, e aí você define um limite de alavancagem, ou na sua política de risco, ou no seu regulamento do fundo. E o administrador, que é o guardião do fundo, ele tem a obrigação de monitorar isso. Então, o gestor, ele tem um time de risco, o administrador vai verificar o risco do fundo, e às vezes o gestor está com uma posição alavancada, né, 10 vezes o tamanho do patrimônio dele, 5 vezes o tamanho do patrimônio dele, ele está alavancado em bolsa, ou alavancado em juros, porque para fazer sentido, né, em termos de performance, os gestores têm que escolher uma tese e calibrar essa tese, porque senão ela fica muito pouco representativa em termos de dinheiro. Então, para ele ganhar dinheiro mesmo, ele alavanca. Só que se ele chegar num momento em que o mercado estressar, o time de risco, para proteger o fundo de investimento, vai falar, não, você vai sair dessa posição, você vai estopar, que a gente fala, né? Então, no começo da crise, o que a gente viu? Muitos gestores atingiram seus limites de risco e aí, com responsabilidade, eles desmontaram essa posição para que o fundo não sofresse nenhum tipo de revés, não tivesse patrimônio negativo. Então, assim, muita gente fala, o fundo estava alavancado, tem risco de quebrar e tal. Não, assim, o mercado brasileiro ele é muito maduro nessa questão, ele vai sair das posições para que o fundo não tenha problemáticas maiores. Então, a alavancagem nesse sentido, você comprar posições maiores do que o tamanho do patrimônio do fundo. Perfeito. Eu vi muito dessa dúvida, né? Será que esse fundo vai quebrar? O que pode acontecer no pior cenário, no cenário mais estressado? E os gestores foram tomando com o passar dos dias aí, com esse cenário um pouco mais estressado, as medidas mais certeiras para diminuir esse risco, né? Para realmente você não ficar, para o fundo não ficar alavancado dessa forma. Agora, Carol, só completando rapidinho, a gente olha muito isso no gestor, né, para ver, porque na verdade a alavancagem tem também muitos benefícios em relação até ao que você pode fazer como pessoa física, que é um dos motivos para eu recomendar multimercados. Um exemplo bem simples se o gestor tem muita convicção para o juro de curto prazo, então ele acha que está exagerada a expectativa do mercado para os juros no curto prazo, e ele se posiciona naquilo sem alavancagem, mesmo que ele esteja certo, ele vai ganhar pouco dinheiro. Então, é um incentivo, que é o que as pessoas costumam fazer na física, alongar. Para você ter um retorno significativo na renda fixa, por exemplo, você tem que estar nos vencimentos mais distantes, porque isso te gera mais retorno quando você acerta. Então, a alavancagem, por exemplo, permite ao gestor ficar num vencimento mais curto de título público, por exemplo, porque ele alavanca e se ele acerta, ele ganha aquilo vezes algum número de alavancagem, né? Então, é só um exemplo de
forma que a alavancagem pode ser usada também a favor do investidor, que é o gestor conseguir se posicionar em algo que ele tem mais convicção. Tanto que na Previdência, onde a alavancagem não é permitida nesse nível que ele tem nos outros fundos, você vê que os fundos ficam um pouco mais capengas, porque às vezes o gestor ele é obrigado a alongar a posição para conseguir um ganho significativo, por exemplo. Então, a alavancagem ela não é inimiga do investidor, desde que ela seja manejada por um bom gestor. Perfeito. Então, vamos chegando agora no final da nossa live. Daqui a pouquinho, às 6 horas, nós teremos um novo especialista aqui de investimentos para quem está assistindo. Então, continuem mandando todas as dúvidas que vocês tenham. Queria agradecer novamente pela presença da Luciana e da Carol hoje na live. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo que assistiu. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, e é isso, Carol, gente. sempre um prazer. Obrigada. Carol. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.